Um grito ecoou pelo restaurante Rose's Diner naquela tarde de terça-feira, cortando o ar como uma lâmina e silenciando todas as conversas ao mesmo tempo. O que parecia ser apenas mais um cliente insatisfeito se transformou em algo muito maior. Algo que nenhuma das 30 pessoas presentes jamais esqueceria. Entre as mesas de madeira desgastada e o aroma familiar de café recém-passado, uma lição sobre dignidade estava prestes a ser ensinada da forma mais inesperada possível. Às vezes, a justiça chega disfarçada de memória, e naquele dia, o passado voltou para cobrar uma dívida que havia sido esquecida há muito tempo. Amanda Cooper tinha uma rotina que seguia religiosamente há 2 décadas. Todos os dias, às 6h30 da manhã, ela estacionava seu Honda Civic 2010 em frente ao Rose's Diner, o mesmo estabelecimento onde sua mãe havia trabalhado por mais de 25 anos antes de falecer 5 anos atrás. Aos 38 anos, Amanda carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de sustentar seus 2 filhos adolescentes, mas também a honra de manter viva a tradição de excelência no atendimento que sua mãe, Dorothy Cooper, havia estabelecido naquele lugar. O Rose's Diner não era um restaurante sofisticado, com suas 15 mesas cobertas por toalhas xadrez vermelhas e brancas, bancos de couro sintético, já desbotados pelo tempo, e um balcão de fórmica que já havia visto dias melhores. Era o tipo de lugar onde trabalhadores da construção civil tomavam café antes do expediente e onde famílias se reuniam aos domingos para um almoço simples e saboroso. Amanda conhecia praticamente todos os clientes regulares pelo nome, sabia como cada um gostava do café e qual era o prato favorito de cada família. Naquela terça-feira específica, por volta das 14h30, quando o movimento do almoço já havia diminuído e apenas algumas mesas permaneciam ocupadas, Amanda estava limpando o balcão quando ouviu o som inconfundível de um motor potente parando em frente ao restaurante. Através da vitrine empoeirada, ela viu um BMW preto reluzente, modelo que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 anos de trabalho. Do carro desceu Marcus Whitfield, um homem de 50 anos vestindo um terno impecável que claramente não havia sido comprado em uma loja de departamento. Seus sapatos de couro italiano brilhavam mesmo sob a luz suave da tarde, e o relógio em seu pulso provavelmente valia mais do que a casa de Amanda. Ele caminhou em direção à entrada do restaurante com uma postura que irradiava autoridade e, principalmente, impaciência. Marcus Whitfield era conhecido na cidade como um dos empresários mais bem-sucedidos da região. Aos 30 anos, havia começado do zero com uma pequena empresa de consultoria financeira que, ao longo de 2 décadas, havia se transformado em um império corporativo com escritórios em 3 estados. Jornais locais já haviam publicado artigos sobre sua trajetória de sucesso, sempre enfatizando sua determinação e visão empresarial. O que essas matérias nunca mencionavam era como o sucesso havia gradualmente transformado o jovem ambicioso em um homem que havia esquecido completamente de onde veio. Quando Marcus entrou no Rose's Diner, sua primeira reação foi um franzir de sobrancelhas quase imperceptível. Seus olhos percorreram o ambiente com o tipo de análise crítica que alguém faz quando está claramente acostumado com estabelecimentos muito mais refinados. Amanda, que havia desenvolvido um 6º sentido para identificar diferentes tipos de clientes ao longo de seus 20 anos de experiência, imediatamente percebeu que este seria um dos mais desafiadores. "Boa tarde. Seja bem-vindo ao Rose's Diner", disse Amanda com um sorriso genuíno que havia herdado de sua mãe, aproximando-se da mesa que Marcus havia escolhido próxima à janela. "Meu nome é Amanda e eu vou cuidar do senhor hoje. Posso começar oferecendo algo para beber?" Marcus mal levantou os olhos do celular que segurava. "Café, preto, e quero que seja forte, não essa água suja que vocês costumam."
servir nesses lugares. Amanda manteve o sorriso, embora uma pequena pontada de irritação tivesse atravessado seu peito. Em seus 20 anos de profissão, ela havia aprendido que julgar um cliente pelos primeiros 5 minutos geralmente era um erro. Algumas pessoas simplesmente tinham um dia ruim, outras estavam lidando com problemas pessoais, e muitas vezes um atendimento caloroso e profissional era suficiente para quebrar a barreira inicial. Claro, vou buscar nosso café especial para o senhor. É uma mistura que fazemos aqui mesmo, bem encorpada. Enquanto isso, gostaria de dar uma olhada no cardápio? Marcos suspirou com impaciência evidente. Olha, eu não tenho muito tempo. Vocês têm alguma coisa que seja minimamente decente aqui? Algum prato que não tenha saído de uma lata ou de um micro-ondas? O tom condescendente estava ficando mais evidente a cada palavra, mas Amanda continuou profissional. Ela havia atendido executivos estressados antes, políticos locais com egos inflados e até mesmo algumas celebridades menores que ocasionalmente passavam pela cidade. A chave sempre havia sido manter a calma e focar no atendimento de qualidade. Nosso chefe faz tudo fresco, senhor. Posso recomendar o nosso bife grelhado com batatas rústicas. É um dos pratos mais pedidos. Ou talvez o salmão com legumes no vapor, se preferir algo mais leve. Salmão? Neste lugar? Marcos soltou uma risada seca. Está bem, me traga esse bife, mal passado. E se vier bem passado, como costuma acontecer nesses lugares, eu vou mandar de volta. Amanda anotou o pedido mantendo a compostura. Perfeito. Vou pedir para o chefe caprichar especialmente. Mais alguma coisa? Só o café por enquanto. E por favor, seja rápida. Algumas pessoas têm compromissos importantes. Enquanto se afastava da mesa, Amanda sentiu o olhar de Marcos a seguindo, um olhar que carregava um julgamento silencioso, mas palpável. Ela havia crescido lidando com esse tipo de atitude, infelizmente. Sua mãe havia lhe ensinado desde pequena que a dignidade não estava no que os outros pensavam dela, mas em como ela escolhia responder ao mundo. Na cozinha, Amanda conversou brevemente com Miguel, o chefe do Roses, há mais de uma década. Temos um cliente especial na mesa 7, bife mal passado. Vamos mostrar do que somos capazes. Miguel sorriu. Ele também havia trabalhado com Dorothy Cooper e conhecia Amanda desde que ela era adolescente. Para a filha da Dorothy, sempre o melhor. Enquanto o prato era preparado, Amanda serviu o café para Marcos, que nem sequer agradeceu. Em vez disso, ele tomou um gole e imediatamente fez uma careta. Este café está fraco. Vocês não têm nada mais forte? Posso fazer um café expresso duplo para o senhor, se preferir. Deveria ter oferecido isso desde o início. Marcos murmurou, voltando sua atenção para o celular. Amanda retornou à cozinha, onde Miguel estava finalizando o prato. O bife estava perfeitamente mal passado, as batatas douradas na medida certa e uma pequena salada colorida completava a apresentação. Era o tipo de prato que qualquer restaurante cobraria o dobro do preço. Quando Amanda colocou o prato diante de Marcos, ele nem olhou para ela. Cortou um pedaço do bife, mastigou lentamente e então chamou sua atenção com um gesto impaciente da mão. Tem certeza de que isso é mal passado? Está quase no ponto para mim. Amanda olhou para o prato. O bife estava exatamente como havia sido pedido, com o centro vermelho vivo que caracteriza um preparo mal passado perfeito. Senhor, posso pedir para o chefe? Esqueça, eu como assim mesmo. Mas da próxima vez, prestem mais atenção no que o cliente pede. A frase "da próxima vez" ecoou na mente de Amanda. Havia algo na arrogância casual de Marcos que começava a despertar uma irritação mais profunda. Não era apenas grosseria comum, era o tipo de desrespeito que vinha acompanhado de uma sensação de superioridade que ela conhecia bem demais. Outros clientes no restaurante começaram a notar a tensão. Jenny Morrison, uma enfermeira aposentada que almoçava ali todas as terças-feiras, trocou olhares preocupados com seu marido.
O casal de idosos na mesa do canto parou de conversar para observar discretamente a interação. Amanda continuou seu trabalho, atendendo as outras mesas com o mesmo carinho e atenção de sempre, mas uma parte de sua mente permanecia alerta para qualquer novo sinal de problemas vindos da mesa 7. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que clientes como Marcos raramente se contentavam apenas com reclamar da comida. Geralmente, havia algo mais profundo por trás da necessidade de diminuir os outros. O que Amanda não sabia era que Marcus Whitfield estava prestes a cruzar uma linha que transformaria aquela tarde comum em algo que ecoaria para muito além das paredes do Rose's Diner. O relógio na parede do Rose's Diner marcava 15h15, quando Marcus terminou metade do seu prato e chamou Amanda novamente. Desta vez, ele não fez nenhum gesto sutil. Simplesmente estalou os dedos como se estivesse chamando um animal de estimação. Ei, garçonete! Amanda estava servindo café para Jenny Morrison na mesa ao lado quando ouviu o chamado. Ela terminou de encher a xícara da cliente regular, ofereceu seu sorriso caloroso de sempre e se dirigiu à mesa de Marcos. Sim, senhor. Como posso ajudá-lo? Estas batatas estão frias. E a salada? Bem, parece que vocês pegaram as folhas mais murchas que tinham na cozinha. Marcos empurrou o prato alguns centímetros em sua direção, como se estivesse demonstrando evidência de um crime. Amanda olhou para o prato. As batatas ainda soltavam vapor, claramente quentes, e a salada estava fresca, com folhas verdes vibrantes que Miguel havia preparado apenas 20 minutos antes. Era óbvio que Marcos estava procurando motivos para reclamar. Senhor, posso aquecer as batatas para o senhor se preferir, mas elas ainda estão... Amanda começou, mas foi interrompida. Não me diga como está a comida. Eu sei o que estou provando. Vocês acham que porque é um lugar barato podem servir qualquer coisa? A voz de Marcos havia subido alguns tons, o suficiente para que outros clientes começassem a se virar discretamente em suas cadeiras. Jenny Morrison franziu a testa, claramente incomodada com o tom desrespeitoso. Seu marido, Harold, um veterano da Guerra do Vietnã de 78 anos, cerrou os punhos sobre a mesa. Amanda respirou fundo. Em 2 décadas de experiência, ela havia desenvolvido estratégias para lidar com clientes difíceis. A primeira regra era nunca levar para o lado pessoal. A segunda era oferecer soluções, em vez de entrar em confronto. Entendo sua preocupação, senhor. Deixe-me levar o prato de volta à cozinha e pedir para o chefe preparar outro, exatamente do jeito que o senhor prefere. Agora vocês querem me fazer esperar mais ainda? Eu já disse que tenho compromissos importantes. Vocês não entendem que tempo é dinheiro? Marcos gesticulava com irritação crescente, e Amanda percebeu que a situação estava escalando além de uma simples reclamação sobre comida. Havia algo mais acontecendo ali, uma necessidade de dominação que ia muito além da qualidade do serviço. Posso perguntar como o senhor gostaria que eu resolvesse a situação? Amanda manteve sua voz calma e profissional, uma técnica que sua mãe havia lhe ensinado anos atrás. Olha só que maravilha! Agora vocês querem que eu faça o trabalho de vocês também? Marcos soltou uma risada sarcástica. Eu pago pela comida e pelo serviço, não para ter que ensinar funcionários a fazer o trabalho básico. Foi nesse momento que Amanda sentiu a primeira pontada real de irritação atravessar sua armadura profissional. A palavra funcionários havia sido pronunciada com um desprezo que ia além da simples insatisfação com o atendimento. Era o tipo de tom que reduzia pessoas a objetos, que tratava seres humanos como se fossem equipamentos defeituosos. Vou resolver isso imediatamente para o senhor, Amanda disse, mantendo o controle. Mas Marcos não havia terminado. Sabe qual é o problema de lugares como este? Vocês contratam qualquer pessoa, não importa se tem qualificação ou não. Daí vem gente que nunca trabalhou em lugar decente e acha que está fazendo favor para o cliente. O silêncio
que se seguiu foi quase tangível. Jenny Morrison parou com a xícara de café no meio do caminho para os lábios. Harold havia se endireitado na cadeira, seus olhos fixos em Marcus, com uma expressão que misturava indignação e descrença. Na mesa do canto, um jovem casal que estava comemorando um aniversário de namoro trocou olhares desconfortáveis. Amanda sentiu o sangue subir para seu rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Ela pensou em sua mãe, Dorothy, que havia enfrentado comentários similares ao longo de sua carreira, mas sempre havia respondido com dignidade e profissionalismo inabalável. Senhor, eu trabalho neste restaurante há 20 anos. Comecei aqui quando tinha 18 anos, e posso assegurar que tanto eu quanto toda a nossa equipe nos orgulhamos da qualidade do nosso atendimento. Se há algo específico que posso fazer para melhorar sua experiência hoje, 20 anos no mesmo lugar, Marcus interrompeu, sua voz carregada de uma condescendência que fez Amanda estremecer. Bem, isso explica muita coisa. Algumas pessoas simplesmente não têm ambição para ir além. As palavras atingiram Amanda como um soco no estômago. Durante sua vida, ela havia feito escolhas conscientes sobre onde queria trabalhar e como queria viver. Havia recusado ofertas de emprego em restaurantes mais sofisticados da cidade porque amava o Rose's Diner, porque era ali que se sentia útil e valorizada, porque era ali que podia manter viva a memória de sua mãe. Mais do que isso, Amanda havia criado 2 filhos trabalhando naquele restaurante. Havia pagado a faculdade de seu filho mais velho com as gorjetas que recebia. Havia cuidado de sua mãe durante os últimos anos de vida, sem nunca faltar um dia de trabalho. Havia sido promovida a supervisora de atendimento. Havia treinado dezenas de funcionários novos. Havia transformado o Rose's Diner em um lugar onde as pessoas se sentiam bem-vindas e respeitadas. Senhor, Amanda começou, sua voz ainda controlada, mas com uma firmeza nova. Não sei qual foi o motivo que o trouxe aqui hoje, mas posso assegurar que o motivo... Marcus riu, mas não havia humor na risada. O motivo é que eu estava passando e pensei que poderia encontrar uma refeição decente. Que engano! Deveria ter imaginado que um lugar como este seria exatamente o que parece. Medíocre. Foi então que Marcus cometeu seu primeiro erro fatal. Ele olhou diretamente para Amanda, seus olhos percorrendo-a da cabeça aos pés com um tipo de avaliação que a fez sentir-se exposta e diminuída. Mas enfim, o que eu poderia esperar de um lugar que claramente contrata com base em... Bem, vocês sabem exatamente do que estou falando. O comentário pairou no ar como fumaça tóxica. Amanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não eram apenas as palavras, era a implicação, o preconceito mal disfarçado, a sugestão de que sua posição ali não tinha nada a ver com sua competência ou dedicação. Jenny Morrison soltou um pequeno grito abafado. Harold bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer as xícaras tilintarem. Ora, ele começou, mas Jenny o segurou pelo braço. Amanda olhou ao redor do restaurante e viu algo que a tocou profundamente. Indignação genuína nos rostos de pessoas que a conheciam há anos, que sabiam do tipo de pessoa que ela era, que haviam testemunhado sua dedicação e profissionalismo dia após dia. Mas Marcus não havia terminado. Talvez embriagado pela sensação de poder que vinha de diminuir outra pessoa, ou talvez simplesmente revelando quem realmente era por baixo do verniz de sucesso empresarial, ele decidiu continuar. Vocês querem um conselho gratuito? Invistam em treinamento adequado. Contratem pessoas que realmente saibam trabalhar com o público, porque, francamente, o nível... Aqui está. Ele fez uma pausa teatral, bem abaixo do que qualquer pessoa decente esperaria. Amanda fechou os olhos por um segundo. Em sua mente, ela ouviu a voz de sua mãe. Filha, dignidade não é sobre nunca ser testada. É sobre como você responde quando é testada.
Quando abriu os olhos, Amanda sabia que havia chegado a uma encruzilhada. Ela podia engolir o desrespeito, como havia feito tantas vezes antes, ou podia se posicionar. Mas ainda não era o momento. Algo lhe dizia que Marcus Whitfield não havia mostrado sua verdadeira face ainda. Entendo que o senhor está insatisfeito com o serviço, Amanda disse, sua voz mais firme agora. Posso falar com meu gerente, se preferir, ou podemos resolver isso de outra forma que seja satisfatória para o senhor. Marcus olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Claramente, ele esperava que Amanda se encolhesse diante de suas provocações. O fato de ela manter a dignidade parecia incomodá-lo ainda mais. Seu gerente? E ele vai fazer o quê? Mais da mesma incompetência? Amanda respirou fundo. Nosso gerente tem 30 anos de experiência no ramo de restaurantes. Tenho certeza de que ele poderá... 30 anos fazendo a mesma coisa errada, não. Não tornam ninguém competente, Marcus interrompeu. Mas está bem, chamem esse gerente. Talvez ele entenda o que significa atender clientes de verdade. Enquanto Amanda se dirigia ao escritório para chamar seu supervisor, ela não sabia que Marcus estava prestes a cometer o erro que mudaria tudo. Na verdade, ele já havia selado seu destino no momento em que decidiu que uma terça-feira comum era o dia perfeito para mostrar ao mundo quem realmente era por baixo da fachada de sucesso. O que Marcus também não sabia era que Amanda Cooper carregava dentro de si não apenas 20 anos de experiência profissional, mas também a força e a sabedoria de uma mulher que havia aprendido, através de Dorothy Cooper, que algumas batalhas valem a pena ser lutadas, especialmente quando se luta não apenas por si mesmo, mas pela dignidade de todos aqueles que vieram antes. Robert Sterling, o gerente do Rose's Diner, era um homem de 55 anos que havia trabalhado em restaurantes por toda a sua vida adulta. Quando Amanda bateu na porta de seu pequeno escritório, nos fundos do estabelecimento, ele imediatamente percebeu pela expressão dela que se tratava de algo mais sério que uma reclamação comum. Rob, preciso que você venha comigo. Temos um cliente na mesa 7 que está... Amanda hesitou, procurando as palavras certas. Está sendo extremamente desrespeitoso. Tentei resolver, mas acho que a situação está saindo do meu controle. Robert conhecia Amanda desde que ela era uma adolescente que vinha visitar a mãe no trabalho. Ele havia visto Dorothy Cooper treinar a filha, havia testemunhado o crescimento profissional de Amanda ao longo dos anos e sabia que se ela estava pedindo ajuda, era porque a situação realmente estava grave. Claro, Amanda, vamos resolver isso juntos. Quando os dois se aproximaram da mesa 7, Marcus estava digitando furiosamente em seu celular, claramente irritado com a demora. Ao ver Robert se aproximando, ele ergueu os olhos com uma expressão de impaciência exagerada. Finalmente, vocês são o gerente? Sim, senhor. Meu nome é Robert Sterling, sou o gerente-geral do Rose's Diner. Entendo que houve algum problema com seu atendimento hoje? Marcus gesticulou em direção a Amanda. Problema? Isso é pouco. Sua funcionária aqui claramente não tem a menor ideia do que significa atendimento ao cliente. A comida estava fria, o serviço foi lento e a atitude, bem, deixa muito a desejar. Robert olhou brevemente para Amanda, que permaneceu em silêncio ao seu lado. Em 30 anos de experiência, ele havia desenvolvido um instinto apurado para distinguir entre reclamações legítimas e clientes que simplesmente gostavam de criar problemas. Entendo sua preocupação, senhor. Amanda é uma das nossas funcionárias mais experientes e dedicadas. Mas se houve algum problema com sua refeição, estaremos felizes em... Experiente? Marcus soltou uma gargalhada sarcástica. 30 anos fazendo a mesma coisa errada não constituem experiência. Constituem incompetência crônica. Robert sentiu o sangue subir para seu rosto. Amanda havia se tornado praticamente uma filha para ele ao longo dos anos, e ouvir alguém desrespeitá-la dessa forma despertou sua ira protetiva. Senhor,
Vou ter que pedir que mantenha um tom respeitoso quando se referir aos nossos funcionários. Respeitoso? Marcos se levantou da cadeira, sua altura de o queito de 5, o fazendo parecer ainda mais intimidador. Vocês querem respeito? Então ofereçam um serviço que mereça respeito. A voz de Marcos havia subido consideravelmente e agora todos os clientes do restaurante estavam olhando diretamente para a mesa 7. Jenny Morrison havia parado de fingir que não estava prestando atenção e observava a cena com preocupação evidente. Harold havia se levantado da cadeira, pronto para intervir se necessário. Senhor, Robert disse, mantendo sua voz calma, mas firme, vou pedir para que se acalme. Podemos resolver qualquer problema sem o quê? Sem apontar a óbvio. Olhem ao redor. Vocês acham que este lugar tem padrão para atender pessoas que realmente importam? Foi nesse momento que Marcos cometeu seu segundo erro fatal. Seus olhos percorreram o restaurante com desprezo evidente, desde as toalhas xadrez até os clientes que ali estavam. Trabalhadores honestos, aposentados, famílias de classe média que consideravam o Rose's Diner um refúgio acolhedor. Lugares como este são exatamente o problema com este país. Mediocridade disfarçada de charme local. E funcionários que... Ele apontou diretamente para Amanda, que claramente só estão aqui porque não têm competência para trabalhar em lugares de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo o som da cafeteira elétrica parecia ter parado. Amanda sentiu como se todas as palavras cruéis que havia ouvido ao longo da vida tivessem se cristalizado naquele momento. Robert deu um passo à frente, posicionando-se protetivamente entre Marcos e Amanda. Senhor, vou ter que pedir para que retire essas palavras e se desculpe com minha funcionária. Marcos riu, mas era uma risada fria, desprovida de qualquer humor. Me desculpar por falar a verdade? Vocês vivem em uma bolha, se acham. É que... Chega! O grito veio de Harold Morrison, o veterano de 78 anos, que havia se levantado de sua mesa e caminhava em direção ao confronto. Sua voz carregava a autoridade de alguém que havia enfrentado situações muito piores que um empresário mimado. Você vai se sentar e se comportar como um ser humano decente ou vai sair deste restaurante agora mesmo? Marcos virou-se para Harold com incredulidade. E quem diabos você pensa que é para me dar ordens? Sou alguém que sabe reconhecer um homem sem caráter quando vejo um. Harold respondeu, aproximando-se ainda mais. E você, rapaz, é uma vergonha. A situação estava rapidamente saindo de controle. Robert tentou intervir, mas Marcos havia perdido completamente a compostura. Sem caráter? Eu? Marcos apontou para si mesmo com indignação teatral. Eu construí um império do zero. Eu emprego centenas de pessoas. Eu movo milhões de dólares em negócios todos os anos. E vocês querem me dar lições de caráter? Dinheiro não faz de ninguém uma pessoa melhor, disse Jenny Morrison, que havia se juntado ao marido. Só torna mais óbvio quando alguém é pequeno por dentro. Marcos olhou ao redor do restaurante e viu que todos os clientes estavam de pé, todos olhando para ele com uma mistura de indignação e nojo. Em vez de recuar, ele dobrou a aposta. Querem saber a verdade? A verdade é que lugares como este são um reflexo perfeito do tipo de gente que os frequenta. Gente sem ambição, sem padrões, que se contenta com a mediocridade porque é tudo que conseguem alcançar. As palavras ecoaram pelo restaurante como uma bofetada coletiva. Marcos havia acabado de insultar não apenas Amanda e os funcionários, mas todos os clientes presentes, pessoas trabalhadoras, honestas, que haviam construído suas vidas com dignidade e esforço. Mas Marcos ainda não havia terminado. Talvez movido pela adrenalina do confronto, ou talvez simplesmente revelando a profundidade de seu preconceito, ele decidiu cruzar a linha final. Voltando-se diretamente para Amanda, que havia permanecido em silêncio durante toda a escalada,
Marcos apontou o dedo em sua direção e disse as palavras que mudariam tudo. E você? Você é exatamente o tipo de pessoa que representa tudo de errado com o atendimento ao cliente hoje em dia. Vocês acham que merecem respeito só por aparecer no trabalho, mas não têm a menor ideia do que significa realmente servir pessoas importantes, pessoas que realmente importam na sociedade. A voz de Marcos havia se tornado um grito, suas palavras carregadas de um veneno que ia muito além da simples frustração. Era o tipo de desrespeito que revelava anos de preconceito acumulado, a arrogância de alguém que havia esquecido completamente suas origens humildes. Vocês querem que eu seja respeitoso? Então mereçam respeito. Aprendam a trabalhar. Aprendam qual é o lugar de vocês. O eco dessas últimas palavras, qual é o lugar de vocês, pairou no ar como uma nuvem tóxica. Era uma frase carregada de implicações históricas, de preconceitos profundamente enraizados, de uma mentalidade que reduzia seres humanos a estereótipos e hierarquias sociais. Amanda sentiu algo quebrar dentro dela. Não era apenas raiva. Era uma indignação profunda que vinha de um lugar muito mais fundo que o orgulho ferido. Era a indignação de uma mulher que havia dedicado 2 décadas de sua vida a servir outros com dignidade, que havia criado filhos com valores sólidos, que havia honrado a memória de uma mãe que lhe havia ensinado que todo trabalho honesto merece respeito. O restaurante estava em silêncio absoluto. Todos esperavam para ver como Amanda reagiria. Alguns clientes haviam tirado os celulares, instintivamente sentindo que estavam prestes a testemunhar algo significativo. Amanda respirou fundo, endireitou os ombros e, pela primeira vez desde que Marcos havia entrado no restaurante, olhou diretamente em seus olhos. Havia chegado o momento de falar não apenas por si mesma, mas por sua mãe, por todos os trabalhadores honestos que já haviam sido desrespeitados por pessoas como Marcus Whitfield e por uma lição sobre dignidade que precisava ser ensinada. O que saiu da boca de Amanda nos próximos minutos não apenas silenciaria Marcus Whitfield, mas ecoaria nas mentes de todos os presentes por anos a fio, lembrando-os de que às vezes a justiça chega disfarçada de memória e que o passado sempre tem uma forma de cobrar suas dívidas. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Amanda Cooper ficou em silêncio. Seus olhos percorreram o restaurante, vendo as faces preocupadas dos clientes que havia servido com carinho por 2 décadas, o rosto protetor de Robert Sterling, a indignação genuína de Harold e Jenny Morrison. Então, lentamente, ela voltou seu olhar para Marcus Whitfield. Quando Amanda finalmente falou, sua voz não estava tremendo de raiva ou medo. Em vez disso, havia uma calma poderosa em suas palavras, a tranquilidade de alguém que havia encontrado sua força interior no momento mais improvável. O senhor pode menosprezar meu trabalho, mas não vai menosprezar minha pessoa, Amanda começou, sua voz clara e firme ecoando por todo o restaurante. Eu tenho 20 anos de experiência no atendimento, já servi pessoas de todos os tipos e sempre com dignidade e respeito. Marcos abriu a boca para interromper, mas algo na postura de Amanda o fez hesitar. Havia uma energia diferente irradiando dela agora, uma presença que comandava a atenção. Mas sabe o que é mais interessante, Marcos? Amanda continuou, e o uso do nome dele fez com que ele piscasse de surpresa. Há 20 anos, quando o senhor estava falido e desesperado, foi uma garçonete negra que pagou sua conta neste mesmo restaurante e disse: todos merecem uma segunda chance. O rosto de Marcos empalideceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram como se ele tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, havia visto. Amanda viu o reconhecimento gradual atravessar suas feições, seguido por uma onda de choque que o deixou completamente imóvel. Aquela garçonete era minha mãe, Dorothy Cooper,
E hoje, ironicamente, o senhor está aqui gritando com a filha dela. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam pontuado aquela tarde. Não era apenas a ausência de som, era um vácuo emocional onde o tempo parecia ter parado completamente. Marcus Whitfield, o empresário poderoso que havia passado os últimos 30 minutos humilhando outras pessoas, estava agora parado como uma estátua, seu rosto uma máscara de incredulidade e horror crescente. Grandeza não se mede pelo que se tem no banco. Amanda continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Mas por como se trata as pessoas que nos servem. Minha mãe te ensinou isso uma vez, mas parece que o senhor esqueceu a lição. Marcus tentou falar, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam visivelmente, enquanto as memórias muito enterradas começavam a ressurgir com clareza devastadora. Era março de 2005. Marcus tinha 30 anos e sua pequena empresa de consultoria financeira havia acabado de ir à falência após uma série de investimentos desastrosos. Ele havia perdido tudo: sua casa, seu carro, sua confiança. Durante semanas, havia sobrevivido com os últimos dólares que tinha no bolso, fazendo uma refeição por dia em restaurantes baratos, sempre escolhendo os pratos mais simples e baratos do cardápio. Naquela terça-feira fatídica de março, Marcus havia entrado no Rose's Diner com exatamente $8,50 no bolso, suficiente para um sanduíche e um café, se não deixasse gorjeta. Ele havia escolhido uma mesa no canto, tentando parecer invisível, envergonhado de sua situação desesperadora. A garçonete que o havia atendido era uma mulher negra de cerca de 45 anos, com um sorriso caloroso e uma presença maternal que imediatamente o tinha feito sentir-se menos sozinho no mundo. Ela havia notado sua aparência abatida, suas roupas amarrotadas, a forma como ele havia hesitado antes de fazer o pedido. Primeiro dia difícil, querido, Dorothy Cooper havia perguntado com genuína preocupação, e algo na gentileza de sua voz havia quebrado a barreira orgulhosa que Marcus havia construído ao redor de si mesmo. Todos os dias têm sido difíceis ultimamente, ele havia admitido, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Dorothy havia trazido não apenas o sanduíche que ele havia pedido, mas também uma tigela generosa de sopa caseira, batatas fritas e quentes e um pedaço de torta de maçã. Quando Marcus havia protestado que não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo, ela havia segurado sua mão gentilmente. Filho, todos nós passamos por momentos difíceis. A vida é assim. Às vezes, estamos por cima, às vezes por baixo. Mas uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que ajudar uns aos outros é o que nos mantém humanos. Marcus havia comido aquela refeição com lágrimas nos olhos, não apenas pela fome física que estava sentindo, mas pela fome emocional de gentileza humana que havia estado carregando por semanas. Quando terminou, Dorothy havia se recusado categoricamente a aceitar qualquer pagamento. Guarde esse dinheiro para amanhã, ela havia dito. E quando a vida melhorar para você, e vai melhorar, tenho certeza disso, lembre-se de estender a mão para alguém que precise. Marcus havia deixado o restaurante naquele dia com mais do que apenas o estômago cheio. Havia saído com uma renovada fé na humanidade e uma determinação feroz de reconstruir sua vida. Nas semanas que se seguiram, ele havia conseguido um emprego temporário, depois um melhor, e gradualmente havia começado a escalar novamente. Durante todos esses anos de sucesso crescente, Marcus havia enterrado aquela memória tão profundamente que havia se convencido de que sua recuperação havia sido inteiramente mérito próprio. Havia criado uma narrativa pessoal onde ele era o herói solitário que havia conquistado tudo através de pura determinação e inteligência superior. Agora, parado no mesmo restaurante onde sua vida havia mudado, olhando para a filha da mulher que havia lhe salvado quando ele mais precisava,
Marcos sentiu o peso esmagador de sua própria ingratidão e hipocrisia. Dorothy, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Dorothy Cooper. Amanda assentiu lentamente. Ela faleceu há 5 anos, mas antes de morrer, costumava contar histórias sobre as pessoas que passavam por aqui. Pessoas que estavam passando por momentos difíceis e encontravam um pouco de humanidade neste lugar simples. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se agarrou à mesa para se apoiar, sua mente tentando processar a magnitude do que havia acabado de descobrir. A mulher que havia lhe dado muito mais do que uma refeição gratuita, que havia lhe dado esperança quando ele não tinha mais nenhuma. Era a mãe da pessoa que ele havia passado a tarde inteira humilhando. Ela me salvou, Marcos murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eu havia perdido tudo. Sim, Amanda confirmou, sua voz ainda firme, mas agora carregada de uma tristeza profunda. E ela acreditava que toda pessoa merecia dignidade, independentemente de sua situação na vida. Era assim que ela via o mundo, sempre procurando maneiras de elevar os outros, nunca de diminuí-los. As palavras atingiram Marcos como socos físicos. Cada frase que Amanda pronunciava era um lembrete doloroso de como ele havia traído os valores que Dorothy Cooper havia tentado lhe ensinar naquele dia distante. Jenny Morrison havia levado a mão ao peito, visivelmente emocionada pela revelação. Harold estava balançando a cabeça lentamente, como se estivesse processando uma lição profunda sobre a natureza da justiça. Outros clientes sussurravam entre si, alguns com lágrimas nos olhos. Robert Sterling olhou para Amanda com uma admiração renovada. Ele havia conhecido Dorothy Cooper, havia trabalhado ao lado dela por anos e podia ver tanto da mãe na dignidade da filha naquele momento. Marcos levantou os olhos para encontrar o olhar de Amanda, e o que viu ali não foi triunfo ou vingança, mas uma tristeza profunda pela pessoa que ele havia se tornado. Minha mãe acreditava que as pessoas podiam mudar, Amanda disse suavemente. Que momentos difíceis podiam ensinar compaixão, não endurecer o coração. Ela ficaria muito triste em saber como o senhor escolheu usar a segunda chance que a vida lhe deu. Marcos abriu a boca para falar, mas descobriu que não havia palavras para a magnitude de seu arrependimento. Como ele havia chegado ao ponto de se tornar exatamente o tipo de pessoa que teria desprezado o jovem desesperado que havia sido 20 anos atrás. A resposta de Amanda havia feito muito, mais do que simplesmente defender sua dignidade. Havia exposto a hipocrisia fundamental de Marcos. Havia revelado como o sucesso sem humildade pode transformar uma pessoa em uma caricatura cruel de si mesma, e havia demonstrado que, às vezes, a justiça mais poderosa vem não da vingança, mas da simples verdade. E a verdade era que Marcus Whitfield havia esquecido quem realmente era e de onde havia vindo. Mais importante ainda, havia esquecido a lição mais fundamental que Dorothy Cooper havia tentado lhe ensinar, que nossa humanidade é medida não pelo que acumulamos, mas por como tratamos aqueles que têm menos poder que nós. Marcus Whitfield permaneceu imóvel por quase 1 minuto inteiro, sua mente sendo bombardeada por memórias que havia suprimido tão profundamente que quase havia se convencido de que nunca aconteceram. Mas agora, parado no mesmo local onde sua vida havia mudado de rumo, cada detalhe daquele dia de março de 2005 voltava com uma clareza cinematográfica. Ele lembrou-se de como suas mãos haviam tremido quando Dorothy havia colocado a sopa quente diante dele, não apenas de fome, mas de gratidão pura e simples. Lembrou-se de como ela havia se sentado brevemente à sua mesa durante uma pausa no movimento, perguntando gentilmente sobre sua história, oferecendo palavras de encorajamento sem jamais fazê-lo sentir-se como objeto de caridade. Filho, Dorothy havia dito naquele dia, suas palavras ecoando agora na mente de Marcos como um eco fantasmagórico.
A vida vai testar você de maneiras que você nem imagina. Mas lembre-se, a forma como você trata as pessoas quando está por baixo revela quem você realmente é. E a forma como você trata as pessoas quando está por cima, bem, isso revela quem você escolheu se tornar. Marcus fechou os olhos, tentando bloquear a memória, mas era impossível. Ele podia ver o rosto bondoso de Dorothy. Podia sentir o gosto da sopa caseira que havia aquecido não apenas seu corpo, mas sua alma naquele momento de desespero absoluto. Eu lembro, ele sussurrou, sua voz quebrada. Eu lembro dela. Amanda observou a transformação gradual no rosto de Marcus. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo que ela não havia visto desde que ele entrou no restaurante. Vulnerabilidade genuína. Ela me contou sobre você, Amanda disse, sua voz mais suave agora, mas ainda firme. Não pelo nome, claro, mas ela me contou sobre um jovem empresário que havia perdido tudo e que ela havia ajudado. Ela costumava dizer que havia visto algo especial em você naquele dia, uma centelha de determinação que a fez acreditar que você se recuperaria. Marcus sentiu uma lágrima escapar do canto do olho. Ela me deu muito mais do que comida naquele dia. Ela me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Sim, Amanda concordou. Era assim que ela era. Minha mãe acreditava que pequenos atos de bondade podiam mudar vidas inteiras. Ela nunca fazia essas coisas, esperando reconhecimento ou gratidão. Fazia porque acreditava que era o certo a se fazer. Marcus olhou ao redor do restaurante, vendo-o agora com olhos completamente diferentes. As toalhas xadrez que havia desprezado como sinal de mediocridade, agora lhe pareciam acolhedoras. As paredes simples que havia julgado como falta de ambição, agora lhe transmitiam uma sensação de autenticidade que havia esquecido que existia. Este lugar, ele murmurou, este lugar me salvou. E você acabou de tentar destruí-lo, Amanda respondeu, não com raiva, mas com uma tristeza profunda que foi mais devastadora do que qualquer grito poderia ter sido. A verdade dessa afirmação atingiu Marcus como um martelo. Ele havia entrado no lugar que representava sua salvação e havia tentado diminuí-lo, desrespeitá-lo, tratá-lo como se fosse inferior. Mais do que isso, havia tentado diminuir a filha da mulher que havia sido seu anjo da guarda em um dos momentos mais sombrios de sua vida. Robert Sterling, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante toda a revelação, deu um passo à frente. Sr. Whitfield, ele disse gentilmente, Dorothy Cooper trabalhou aqui por 25 anos. Era uma das pessoas mais queridas que já conheci. Ela tratava todo cliente como se fosse família e toda pessoa que trabalhava aqui como se fosse filha ou filho. Marcus olhou para Robert com olhos cheios de lágrimas. Como ela morreu? Amanda respirou fundo antes de responder. Câncer. Nos últimos meses, quando já não conseguia mais trabalhar, ela costumava vir aqui só para conversar com os clientes regulares. Dizia que este lugar era sua segunda casa, que as pessoas daqui eram sua segunda família. A ironia era tão cruel que Marcus sentiu fisicamente náuseas. Dorothy Cooper havia dedicado um quarto de século de sua vida a fazer com que pessoas se sentissem bem-vindas e valorizadas naquele lugar simples. E ele havia acabado de passar uma tarde inteira tentando fazer exatamente o oposto. Durante a doença, Amanda continuou, muitos dos clientes regulares se organizaram para ajudar com as despesas médicas. Pessoas simples, trabalhadores honestos, gente que ganha salário mínimo, todos contribuíram com o que podiam porque ela havia tocado suas vidas de alguma forma. Marcus pensou em sua própria riqueza, nos milhões que havia acumulado ao longo dos anos, e sentiu uma vergonha esmagadora. Onde ele estava, quando a mulher que havia mudado sua vida estava lutando contra uma doença terminal?
provavelmente em algum restaurante caro, reclamando de detalhes insignificantes no atendimento. Jenny Morrison, que havia se aproximado silenciosamente durante a conversa, tocou gentilmente o braço de Amanda. Querida, sua mãe era uma santa. Quando meu Harold voltou da cirurgia do coração, ela vinha aqui todo dia perguntar como ele estava. Chegou até a fazer sopa caseira e levar na nossa casa. Harold assentiu vigorosamente. Dorothy Cooper era o tipo de pessoa que este mundo precisa de mais exemplares. O tipo de pessoa que enxerga o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem enxergar isso em si mesmas. As palavras de Harold atingiram Marcus especialmente forte. Ele lembrou-se de como Dorothy havia enxergado o potencial nele quando ele mesmo havia desistido de si próprio. Ela havia visto além do homem quebrado e desesperado sentado à sua mesa, e havia vislumbrado o que ele poderia se tornar. O problema era que o que ele havia se tornado estava muito longe do que ela provavelmente havia imaginado. Eu me tornei tudo que ela desprezaria, Marcus disse, sua voz quase inaudível. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que teria tratado mal o homem que eu era naquele dia. Amanda estudou o rosto de Marcus por um longo momento. Minha mãe costumava dizer que nunca era tarde demais para lembrar quem realmente somos por baixo de todas as máscaras que usamos. Marcus lembrou-se de outra coisa que Dorothy havia lhe dito naquele dia distante. O sucesso vai testar seu caráter de formas que o fracasso nunca conseguiu. Quando você conseguir tudo o que quer na vida, essa será a hora mais perigosa para sua alma. Na época, Marcus não havia entendido completamente o que ela quis dizer. Agora, parado no mesmo restaurante 20 anos, depois, as palavras faziam um sentido doloroso e cristalino. Ela tentou me avisar, ele sussurrou, sobre o que o sucesso poderia fazer comigo, e eu não escutei. Ainda pode escutar, Amanda disse suavemente. Não é tarde demais para lembrar quem você realmente é por baixo de toda essa raiva e arrogância. Marcus olhou nos olhos de Amanda e viu algo que não esperava. Compaixão. Mesmo depois de tudo que ele havia feito, mesmo depois de todas as palavras cruéis que havia pronunciado, a filha de Dorothy Cooper estava oferecendo a ele o mesmo tipo de segunda chance que sua mãe havia oferecido 2 décadas atrás. Era um presente que ele não merecia, mas que estava sendo oferecido mesmo assim. E Marcus finalmente começou a entender que esse tipo de graça imerecida era exatamente o que sua mãe havia tentado lhe ensinar sobre a verdadeira natureza da humanidade. O silêncio que se instalou no Rose's Diner após as últimas palavras de Amanda não era desconfortável. Era reflexivo, carregado de uma energia transformadora que todos os presentes podiam sentir. Marcus Whitfield permaneceu parado, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto processava não apenas a revelação sobre Dorothy Cooper, mas o peso esmagador de sua própria transformação ao longo dos anos. Por vários minutos, ele ficou simplesmente olhando para o chão, como se estivesse vendo pela primeira vez os azulejos gastos onde Dorothy havia caminhado milhares de vezes, servindo pessoas com a mesma dignidade e carinho que havia demonstrado para com ele naquele dia distante de março. Os outros clientes do restaurante permaneceram em seus lugares, mas não por curiosidade mórbida ou desejo de drama. Havia algo sagrado acontecendo ali, um momento de reconhecimento humano tão profundo que interromper seria quase sacrílego. Jenny Morrison segurava a mão de Harold, ambos com lágrimas nos olhos. O jovem casal da mesa do canto havia esquecido completamente sua comemoração de aniversário, absortos na lição de vida que estava se desenrolando diante deles. Marcus lentamente levantou a cabeça e olhou ao redor do restaurante com olhos completamente novos. Cada detalhe que havia criticado algumas horas antes agora carregava um peso diferente. As fotografias antigas nas paredes não eram sinais de nostalgia barata.
Eram memórias de vidas reais, de momentos importantes para pessoas reais. As cadeiras desgastadas não eram evidência de falta de recursos. Eram testemunhas de milhares de conversas importantes, de primeiros encontros, de reuniões familiares, de pessoas encontrando conforto em tempos difíceis. 20 anos, Marcos murmurou para si mesmo, sua voz carregada de uma incredulidade dolorosa. 20 anos e eu nunca voltei para agradecer. Amanda observou a transformação acontecendo diante de seus olhos. Era como assistir alguém acordar de um sono profundo, reconhecendo gradualmente onde estava e como havia chegado ali. Ela não esperava que você voltasse, Amanda disse gentilmente. Minha mãe nunca fazia as coisas esperando gratidão. Ela fazia porque acreditava que era assim, que o mundo deveria funcionar, pessoas ajudando pessoas, sem segundas intenções. Marcos fechou os olhos, lembrando-se de uma conversa específica que havia tido com Dorothy naquele dia transformador. Ela havia lhe contado sobre sua própria filosofia de vida, sobre como havia aprendido que pequenos atos de bondade eram como sementes. Você nunca sabia onde iriam germinar ou que tipo de árvore iriam produzir. Ela me disse. Marcos falou lentamente, como se as palavras estivessem sendo arrancadas de um lugar profundo dentro dele, que o verdadeiro teste de caráter não estava em como uma pessoa reagia ao fracasso, mas em como reagia ao sucesso. E como você reagiu? Amanda perguntou, embora ambos já soubessem a resposta. Marcos soltou uma risada amarga, mas não direcionada a ela, direcionada a si mesmo. Eu me tornei tudo o que ela teria ficado decepcionada em ver, arrogante, insensível, completamente desconectado de qualquer senso de humildade ou gratidão. Robert Sterling, que havia permanecido discretamente ao lado durante toda a conversa, deu um passo à frente. Sr. Whitfield, trabalhei com Dorothy por muitos anos. Uma coisa que posso lhe garantir é que ela acreditava profundamente na capacidade das pessoas de mudarem, de crescerem, de se tornarem melhores versões de si mesmas. Marcos olhou para Robert com uma expressão de vulnerabilidade que contrastava drasticamente com a arrogância que havia demonstrado horas antes. Mas como alguém muda depois de se tornar isso? Ele gesticulou vagamente para si mesmo. Como alguém volta a ser humano depois de esquecer como ser humano? Um passo de cada vez, Amanda respondeu, ecoando inconscientemente palavras que sua mãe havia usado inúmeras vezes ao longo dos anos. Minha mãe costumava dizer que a pessoa que somos hoje não precisa ser a pessoa que seremos amanhã. Marcos absorveu essas palavras como um homem sedento absorve água. Durante anos, ele havia se convencido de que sua transformação em um empresário duro e implacável era não apenas necessária, mas virtuosa. Havia racionalizado sua crescente falta de empatia como força de caráter, sua arrogância como confiança merecida. Agora, parado no lugar onde sua recuperação havia começado, ele podia ver claramente o que havia perdido ao longo do caminho. Não havia se tornado forte, havia se tornado duro, não havia se tornado confiante, havia se tornado arrogante, não havia se tornado bem-sucedido, havia se tornado vazio. Eu perdi minha alma, ele disse, sua voz quase um sussurro. Em algum lugar ao longo do caminho, eu simplesmente perdi minha alma. Harold Morrison, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da conversa, limpou a garganta suavemente. Filho, ele disse, sua voz carregando a sabedoria de quem havia vivido muito e visto muito. A alma não é algo que se perde para sempre. É algo que se escolhe ignorar ou escolhe lembrar. As palavras do veterano atingiram Marcos com força inesperada. Havia algo na simplicidade da observação que cortou através de todas as racionalizações complexas que ele havia construído ao longo dos anos. Então, como eu lembro? Marcos perguntou, dirigindo a questão tanto para Harold quanto para Amanda. Como eu volto a ser a pessoa que Dorothy Cooper viu potencial para se tornar?
Amanda trocou um olhar rápido com Robert, depois olhou de volta para Marcus. Acho que o primeiro passo é reconhecer que há um problema, e você acabou de fazer isso. O segundo passo, acrescentou Jenny Morrison, aproximando-se do grupo, é pedir desculpas para as pessoas que você machucou, sinceramente. Marcus olhou ao redor do restaurante, vendo pela primeira vez as faces das pessoas que havia insultado e desrespeitado. Não eram apenas funcionários anônimos ou clientes irrelevantes. Eram seres humanos com histórias próprias, com dignidade própria, com sentimentos que ele havia pisoteado em sua demonstração de arrogância. Ele começou, sua voz falhando. Engoliu em seco e tentou novamente. Eu não sei nem por onde começar. Comece com a verdade, Amanda sugeriu. Simplesmente diga a verdade. Marcus assentiu lentamente, reunindo coragem para fazer algo que não havia feito em anos. Admitir que estava completamente, terrivelmente errado. Marcus Whitfield respirou fundo, endireitou os ombros e, pela primeira vez, desde que havia entrado no Rose's Diner, olhou diretamente nos olhos de cada pessoa presente. Quando finalmente falou, sua voz estava clara, mas carregada de uma emoção genuína que ninguém ali esperava ouvir. Eu preciso pedir desculpas, ele começou, suas palavras ecoando pelo restaurante silencioso. Não apenas por hoje, mas por quem eu me tornei, por esquecer de onde vim e quem me ajudou quando eu mais precisava. Ele se virou diretamente para Amanda, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Amanda, eu não tenho palavras para expressar o quanto me envergonho do meu comportamento hoje. Você e sua mãe representam tudo de bom que ainda existe no mundo. E eu tentei diminuir isso. Tentei diminuir você. Amanda permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Sua mãe salvou minha vida há 20 anos, Marcus continuou, sua voz ficando mais firme à medida que falava. Ela me deu muito mais do que comida naquele dia. Ela me deu esperança, dignidade e fé na bondade humana. E como eu retribuí essa dádiva, tornando-me exatamente o tipo de pessoa que teria desprezado o homem desesperado que eu era naquele dia. Ele olhou ao redor do restaurante, dirigindo-se agora a todos os presentes. A todos vocês que testemunharam meu comportamento vergonhoso hoje, peço desculpas profundas. Vocês não mereciam presenciar tal falta de respeito e humanidade. Harold Morrison assentiu lentamente, reconhecendo a sinceridade nas palavras de Marcus. Jenny limpou uma lágrima do canto do olho. Marcus se virou de volta para Amanda. Sua mãe me ensinou uma lição sobre compaixão que eu enterrei sob anos de arrogância e sucesso material. Ela me mostrou que nossa humanidade é medida não pelo que acumulamos, mas por como tratamos os outros, especialmente aqueles que percebemos como tendo menos poder que nós. Ele fez uma pausa, lutando com as palavras que sabia que precisava dizer a seguir. Não espero perdão, ele continuou. Sei que palavras não podem desfazer o mal que causei hoje, mas juro pela memória de Dorothy Cooper que vou passar o resto da minha vida tentando honrar a lição que ela tentou me ensinar. Amanda observou Marcus cuidadosamente. Em seus 20 anos de experiência lidando com pessoas, ela havia desenvolvido um instinto apurado para distinguir entre arrependimento genuíno e manipulação calculada. O que via nos olhos de Marcus era dor real, vergonha real e um reconhecimento profundo de quanto ele havia se desviado do caminho. Minha mãe acreditava na redenção, Amanda disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Ela acreditava que toda pessoa carrega dentro de si a capacidade de escolher ser melhor a cada dia. Marcus assentiu, absorvendo cada palavra como se fosse uma tábua de salvação. Mas, Amanda continuou, ela também acreditava que a verdadeira mudança só acontece através de ações, não apenas palavras. Então me diga, Marcus disse, sua voz carregada de urgência genuína. O que posso fazer? Como posso honrar a memória dela? Como? Posso começar a consertar o que quebrei?
Amanda trocou um olhar com Robert, que assentiu encorajadoramente. Há várias maneiras, ela disse. Você pode começar tratando cada pessoa que cruza seu caminho com a mesma dignidade que minha mãe lhe ofereceu. Você pode usar sua posição privilegiada para elevar outros, em vez de diminuí-los. E, acrescentou Robert, você pode lembrar que este lugar, este simples restaurante que você desprezou, representa algo sagrado, um espaço onde pessoas de todas as origens são tratadas com igual respeito e dignidade. Marcus olhou ao redor do Rose's Diner mais uma vez, mas agora via não um estabelecimento inferior, mas um santuário de humanidade básica. Viu um lugar onde sua própria vida havia sido salva, onde a compaixão de uma mulher extraordinária havia plantado uma semente que ele havia permitido que permanecesse dormente por 2 décadas. Posso fazer algo mais imediato? Marcus perguntou. Algo para honrar a memória de Dorothy agora? Amanda pensou por um momento. Na verdade, há uma coisa. Minha mãe sempre sonhou que este lugar pudesse ter um programa para ajudar pessoas em situações difíceis, refeições gratuitas para quem precisasse, talvez um espaço para reuniões de apoio comunitário. Ela acreditava que comida e compaixão podiam curar mais do que apenas a fome física. Os olhos de Marcus se iluminaram com uma luz que não havia estado lá por anos. Eu gostaria de financiar esse programa. Ele disse sem hesitação. Na verdade, eu gostaria de fazer mais do que isso. Gostaria de trabalhar com vocês para tornar isso realidade, para garantir que a visão de Dorothy Cooper se torne uma realidade duradoura. Robert sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia oferecido a Marcus. Durante toda a tarde, acho que Dorothy ficaria muito orgulhosa disso. Foi então que algo mágico aconteceu. Jenny Morrison começou a bater palmas lentamente, um aplauso suave e ritmado que foi gradualmente sendo acompanhado por Harold, depois pelo jovem casal, depois por todos os outros clientes presentes. Não era um aplauso de celebração ou espetáculo, era um aplauso de reconhecimento, de testemunho, de um momento de transformação humana genuína. Amanda sentiu lágrimas nos olhos enquanto ouvia o som suave das palmas ecoando pelo restaurante. Era como se sua mãe estivesse ali, sorrindo com aprovação pela lição que havia finalmente sido aprendida. Marcus ficou parado no meio do aplauso, não com orgulho, mas com humildade profunda. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia conectado com sua própria humanidade, lembrando-se de quem realmente era, por baixo de todas as camadas de sucesso e arrogância que havia construído ao redor de si mesmo. Obrigado, ele disse para Amanda, sua voz quase inaudível sobre o aplauso. Obrigado por me lembrar de quem eu costumava ser, e obrigado por me mostrar quem ainda posso me tornar. Amanda assentiu, e pela primeira vez desde que Marcus havia entrado no restaurante, ofereceu-lhe um sorriso genuíno. Minha mãe costumava dizer que nunca é tarde demais para voltar para casa. Bem-vindo de volta, Marcus. Enquanto o aplauso gradualmente diminuía, uma sensação de paz desceu sobre o Rose's Diner. Não era apenas o fim de um confronto. Era o nascimento de uma nova compreensão sobre perdão, redenção e a capacidade infinita do coração humano de escolher a compaixão sobre a crueldade. Naquela tarde de terça-feira, em um pequeno restaurante com toalhas xadrez e sonhos simples, uma lição poderosa havia sido ensinada, que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na forma como escolhemos tratar uns aos outros, e que, às vezes, as segundas chances mais poderosas vêm disfarçadas de memórias que nos forçam a lembrar quem realmente somos quando todas as máscaras são removidas. A partir daquele dia, Marcus Whitfield não apenas financiou o programa comunitário do Rose's Diner, mas se tornou um visitante regular, sempre se sentando à mesma mesa onde Dorothy Cooper havia mudado sua vida décadas antes.
E toda vez que via Amanda servindo outros clientes com a mesma dignidade e carinho que havia herdado de sua mãe, ele se lembrava da lição mais importante que já havia aprendido, que grandeza verdadeira não se mede pelo que se tem, mas por como se escolhe usar o que se tem para elevar os outros. Quantas vezes você já foi maltratado por alguém que esqueceu de onde veio? Ou pior, quantas vezes você viu alguém ser humilhado e ficou em silêncio? Se essa história te fez lembrar de alguém que merecia mais respeito, comenta aqui embaixo. Eu teria aplaudido também. Se você também já quis se levantar e bater palma por alguém que teve coragem de responder com dignidade. E se você chegou até aqui, é porque essa história te pegou de verdade. Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa lembrar o que realmente importa. Porque às vezes tudo que o mundo precisa é de alguém que lembre.